Alô, 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 tá começando mais uma edição do Eu Vejo Gente Morta. Eu sou o Maxon Lima, estou aqui mais uma vez com meu grande camarada Rômulo Matei. Bonum mane, bona dies, bono nocte. Ah! Nossa, tipo, protagonista de Final Fantasy que você mandou aí. Você viu, bicho? Em latim, você pediu semana passada. Nossa, eu quero. Aqui estamos. Nossa, eu posso fazer então o pedido? Eu quero em tcheco Pode. da próxima vez. É possível? Beleza. É, É em possível? Romanche. Escolhe aí, fica ali na região. É? Não, o que você quiser, meu amigo. Aqui a gente dá um jeito. Ó, conversamos muito sobre esse episódio, sobre o que falar aqui, temos muitas coisas pra falar, mas também teremos muitos episódios no futuro, então a gente vai fazer um enxugadão do Village por hora. Né? A gente vai falar de Village no futuro. Eu imagino que teremos DLCs, teremos expansões da história, assim como foi no 7, que teve bastante coisa. Tem também o Warriverse que vai chegar eventualmente. Tem muita coisa de Resident Evil, né? Animação, filme, não sei o que lá. Então a gente vai falar de tudo isso quando o momento for propício. Nesse programa a gente vai focar nos comentários que vocês fizeram tanto no último podcast lá no YouTube. Então se você ouve esse podcast tanto no Deezer, Spotify, seja lá onde for, eu recomendo que você dê um pulinho lá no youtube.com/masquehorror. Escreva lá pra gente, porque é de lá que a gente tira esses comentários pra falar aqui no programa. E aí, tanto no podcast, na última edição, quanto no vídeo do Village, do Mask Horror, tem tantos comentários legais que eu achei. E aí falei com o Rômulo sobre isso, né? Sobre a gente puxar tudo pra cá e comentar tudo. Mas antes da gente começar com isso, eu gostaria de falar de dois jogos, de uma maneira um tanto breve, que eu joguei recentemente. Eu acho que são dignos de menção, começando com um chamado Deadly Cosmic. Você ouviu falar desse, Rômulo? Não, você estava falando desses dois jogos aí que você ouviu, que você vai falar hoje aí, e eu tô bem curioso, inclusive, para saber do que se trata, que eu não... Você sabe que são para PC, né? O Sinking City saiu para outras plataformas, eu tô jogando ele no Xbox. Aham. Falo sobre ele depois, a minha relação é tumultuada com esse jogo, já é um jogo que tem uns anos aí de lançamento, né? Não é novidade, ao contrário do Deadly Cosmic. O Deadly Cosmic é um jogo brasileiro, de uma produtora chamada Cupana Games. Eu recebi o jogo do Victor Lucas, que é o desenvolvedor. Ele é namorado de uma grande amiga, que é a Giovanna Breve, foi aí que rolou esse contato. Ele é um jogo nos moldes do Resident Evil das antigas. Que a gente joga com uma cientista que precisa encontrar um antídoto para um vazamento de uma substância nociva, uma espécie de um vírus que tomou esse laboratório e transforma as pessoas em monstruosidades. Essencialmente é isso o jogo, né? Ele é gameplay em tanque, que é algo que muito me agrada, com as câmeras fixas que eventualmente acompanham o personagem, já que o cenário é 3D e tal. E ele tem um visual 3D que lembra muito aquele início do 3D, lá dos primórdios do Alone in the Dark, que tem o Carnaby ali todo quadradão. Gosto muito desse terror retrô. Lembra do Myst? Exatamente. Alone in the Dark, Myst, puxa vida, Clock Tower, eita, tempo bom. Clock Tower, cara. Mas assim, apesar de tudo isso, e por ser o primeiro jogo do Victor, eu acho que desculpa aí, Victor, se você estiver ouvindo, se não for, mas tem, assim, muito espaço para melhorar. Eu espero que eles se empenhem, a Cupana Games faça mais jogos de terror, porque eu vejo muito potencial para ir além, assim. E eu, como um cara que sou do roteiro, sou do texto, da narrativa, eu fico particularmente ofendido com um jogo que tem um texto que visivelmente ficou em segundo, terceiro plano. Aqui o que importa era, de fato, o gameplay, a programação e tal, entregar o jogo. Mas o texto você percebe que não tem um cuidado com gramática, com pontuação, com vírgula, com a forma como a história é contada. Então, é um polimento, né? Um esmero, né? Então, assim, tem umas cutscenes bem simples, que são imagens estáticas, e tem uma história também envolvendo o terror cósmico, afinal, Deadly Cosmic não vem à toa, né? Também vem dessa inspiração bastante batida e cansada de Lovecraft, né? Que tem Lovecraft pra todo lado. Basicamente, se eu olhar embaixo da minha mesa aqui agora, eu vou ver Lovecraft de alguma forma. Isso, sei lá, do meu ponto de vista, como alguém que consome muito isso, é um tanto quanto saturado, assim, né? É difícil você criar algo próprio, algo assim que vá se destacar
tendo por base os mitos de Cthulhu, tendo por base os seres ancestrais, porque muita gente faz isso. A concorrência é muito grande, é isso que eu quero dizer, entendeu? Então, assim, eu sempre vou pro caminho do original, de uma história escrita, começo, meio e fim, saído da mente da pessoa. Mas eu entendo perfeitamente o porquê de usar esses ganchos, né? Porque funciona, porque tem público, porque é domínio público, é sempre bom lembrar que você pode usar à vontade a obra, e não precisa nem fazer concessão, pode usar assumidamente um Dagon, um Nyarlathotep, um Azathoth, pode... Eu quero ver você falar Cthulhu. A própria pronúncia a gente nunca ouviu Lovecraft falando. Então, falando, não tem como saber, né? Cthulhu, eu falo Cthulhu por causa da música do Cradle of Filth, né? Que ele manda um Cthulhu Down ali com todas as letras. Mas o próprio Metallica, quando foi fazer o Call of Cthulhu, fez a música instrumental, pra não ter que passar por isso. Rillier. Nossa, as pronúncias. Pois é. Meu Deus. Vai ler o encantamento do Cthulhu lá pra invocar o negócio lá. Lê de trás pra frente. Você quer invocar o Cthulhu, vem o Papai Noel, sei lá. Tipo a primeira lição do Mr. Crown, né? Lê o encantamento do Cthulhu de trás pra frente. Fez. Exato. Mas assim, tem isso, cara. Então eu achei o jogo válido, é uma experiência curta, breve. O jogo ele é baratinho, se você tá a fim de comprar, ele tá disponível no Steam pela bagatela de R$ 2,29. Então são críticas que eu coloco aqui, não pelo custo-benefício, porque eu acho que por um preço desse, você como fã de terror, eu acho que você tem a obrigação de jogar, a obrigação de apoiar o terror nacional, que é uma coisa que eu pelo menos tenho, assim, em mim, isso. Mas como crítica de alguém que consome muito esse tipo de jogo, que é muito apaixonado, especialmente por esse terror retrô, por esse terror dos anos 90, então as minhas críticas seriam essas. Dá pra conversar muito mais. Seria muito legal bater um papo com o Victor pra justamente pegar ponto a ponto, né? Entender os porquês das coisas terem sido feitas, entender por que isso tá aqui, por que isso tá ali e tal. Mas ainda assim eu recomendaria o Deadly Cosmic. Agora, o Sinking City é um jogo que eu tô tentando ele pela 5ª vez. Assim, eu não sou de abandonar jogo, ainda mais jogo de terror. Eu vou até o final, independentemente de estar amando, de estar detestando. Esse eu abandonei, cara. Não acredito. Acredite. 5ª vez? 5ª vez, cara. É a 5ª vez que eu tô... Nossa. Assim, ele é um jogo também muito propício, também é 100% Lovecraftiano. Ele foi lançado em 2019... no PlayStation 4 e Xbox One. Ele recebeu uma atualização recente para a nova geração, que é paga, caríssima, não é uma atualização gratuita. Mas aí quando eu soube disso, eu falei, pô, será que eu tento de novo? Porque assim, ele faz uma coisa que eu gosto em jogo de terror, que é aquela exploração até certo ponto livre de uma cidade completamente decrépita, cara. Essa Inmouth aqui desse jogo, do começo do século passado, ela foi inundada, e o que sobrou não só da cidade, mas das pessoas, é algo absolutamente degenerado, destruído, nojento, cara. E isso muito me atrai. É interessante, né? Porque a gente que tem esse gosto pelo terror, esse amor, essa paixão pelo terror aí, a gente consegue dividir em várias vertentes, né? Tem o terror psicológico, tem o terror gore, né? Aqueles crachadão com tripas voando pra cima e pra baixo. Uhum. Então a gente tem um rodízio, vamos dizer assim, aquele buffet pra poder escolher, né? E, pô, legal, mas mesmo assim, você tendo que começar 5 vezes, tentar 5 vezes jogar um jogo é meio estranho. Eu não sei se você tá querendo dizer pro nosso ouvinte pra ele tentar ou pra ele passar longe, né? Não sei. Cara, assim, eu sei que o meu gosto é duvidoso, assim, eu faço recomendações cheias de dedos. E ó, eu falei em Innsmouth porque com certeza é uma locação muito famosa da obra do Lovecraft, mas aqui no caso se chama Oakmount, a cidade. E aí a gente joga com esse detetive que ele já foi da marinha, então ele sofre com essa síndrome de sobrevivente, né? Ele tem esses transtornos, esses distúrbios de alguém que já foi pra guerra, e ele tem visões e pesadelos de seres
abissais do fundo do oceano, e ele acha que nessa cidade estão as respostas para os seus problemas. Então, quando ele chega lá, ele descobre que a cidade já é um novo problema. Agora ele é um detetive particular e ele vai solucionando casos enquanto ele tenta encontrar a solução para esses, ou pelo menos a origem desses seus pesadelos, né, que o atraíram até esse lugar. Então, assim, cara, ele é um jogo que agora tem clicado mais, funcionado melhor pra mim, assim, porque ele tem níveis de dificuldade tanto para os inimigos, que os inimigos batem forte nesse jogo, te machucam de verdade, quanto para esse elemento investigativo, de detetive. Se você coloca nos mais... Eu tendo a jogar jogo de terror nas dificuldades mais altas. Se você coloca o detetive no mais alto, você fica perdido a ponto de ser frustrante. Então, eu abri mão disso e agora tem sido mais palatável o jogo. Mas ainda assim, ele é um jogo que não te instrui. Então, eu gosto de ficar perdido nos jogos, cara. Eu detesto o GPS, eu detesto essa dinâmica de ligar pontinhos que a gente tá tão acostumado hoje em dia. Que a gente conversou bastante, inclusive, no podcast sobre o Village, né? Então existe Sim. isso nesse jogo, você se sente um detetive com poderes paranormais, porque ele consegue ter uma visão do passado, como se fossem projeções, ecos do passado em determinados lugares do mapa. Ao mesmo tempo que tem essa rixa, essa rusga entre famílias grandes nessa cidade, existe muito racismo entre seres que lembram criaturas meio peixe, híbridas de humanos com peixes. Um negócio meio Dr. Monroe, assim, sabe? Híbridas de símios com humanos. E aí tem esse choque desse personagem, como se ele estivesse chegando de uma cidade grande para essa outra cidade, tendo esse choque de realidade, de algo que ele nunca viu. E você tem as opções. É quase um. Poderia ser enquadrado como um folk horror, assim? Ele chega de uma cidade grande para aquela comunidade ali totalmente diferente ou não? Da questão do Xeno, assim, talvez, cara, talvez. Mas, cara, assim, é uma coisa tão alheia à nossa realidade, é tão monstruoso, e a cidade em si é tão degenerada, que o lance desse realismo que muitas vezes o terror folclórico pede, né, de ter esse choque mesmo do contato da tecnologia, digamos assim, com o místico, o sobrenatural, eu diria que tá ali, mas bastante diluído. Existem outras coisas muito mais acentuadas, como por exemplo o Lovecraft, e as criaturas ancestrais e a influência da insanidade, né? Só de você estar na presença dos monstros, a imagem começa a distorcer, então você tem o medidor de sanidade, o personagem ele morre de loucura. Então existe isso. E ele é um jogo de RPG, então ele tem árvore de habilidade, você ganha XP. Ele é desses caras da Frogwares, né, da Big Band Interactive. Ele é basicamente os jogos do Sherlock. Se você jogou o The Devil's Daughter em especial, você vê que eles pegaram aquele jogo e colocaram a roupagem do Lovecraft em cima. Então existe isso, né, que são esses jogos europeus aí, nos moldes do Technomancer, o próprio último Call of Cthulhu, dos jogos da Cyanide. Eles por mais que sejam produtoras distintas, com temáticas totalmente diferentes, você consegue colocar eles lado a lado ali, entender que existe uma conexão, às vezes direta, e às vezes no campo do imaginário e tal. Então, se eu recomendo ou não, eu tô jogando, cara, e eu percebo que agora a conexão é a ponto de que eu não vou mais conseguir largar. E como eu joguei ele lá na época, eu fui largando, jogando... ele tá melhor lapidado agora, né? Ele tá com patches, então muitas frustrações que eu lembro de ter tido, eu não tenho. Como, por exemplo, ele tem uma navegação num barquinho, como a cidade é inundada, então muitas vezes nesse barco eu ficava preso no cenário, eu tinha que constantemente voltar meu save, que era um save manual que eu fazia pra não ter que repetir muito do jogo, e eu não passei por isso até então. Então... tem esse porém moderno de videogame, né? Você joga um jogo meses depois, anos depois, você pega um produto melhor do que quem ali investe, paga no lançamento e pega o negócio todo recalchutado, todo cagado, para não falar outras coisas. Você sabe bem, né? Eu não sei, eu tenho tanta coisa pra fazer, pra jogar, que eu não sei. Agora eu fiquei em dúvida se eu arrisco, se eu não arrisco. Bom, deixa em aberto. Pra fanático por Lovecraft, né? Eu sou um fanático por Lovecraft cada vez mais reticente, cada vez mais cansado, e cada vez mais que eu vejo um tentáculo, eu já, sabe? É isso aí, viu?
Ô Maxon, eu queria falar também, esses dias eu comprei um livro que saiu no final de dezembro de 2020. Não sei se a gente já conversou, você me conhece. Eu sou um cara que gosto muito do assunto de demonologia, né? Uhum. E foi lançado pela editora Script, com K, Script, né? Em dezembro aí de 2020, um bestiário da Goetia, Nossa. que chama Demônios da Goeta, acabamento especial, edição de luxo. E ele foi escrito e ilustrado pelo o G. Pawlik, e a edição é segundo diz, né, é do mago e historiador Marcus Keller. Então ele tem lá os demonologia. A pessoa vai falar, o programa é do capeta, não sei, pode pensar também, não tô nem aí, mas o pessoal ele não tem um pouco de curiosidade de entender o que na verdade a raiz das palavras, né, que o daimon, na verdade, ele é do grego daimon, que é divindade, né? O Goethe é feitiçaria lá no grego clássico também. Espírito, é de uma divindade, né? Então, era tudo que era divindade antigamente era chamado de daimon, né? Então, sei lá, tinha a divindade das naturezas humanas, como a loucura, tristeza. O pessoal, eles colocavam aquilo como espíritos primordiais, né? Então, tanto na mitologia árabe tem os gênios, né, os djinns, que eram chamados de daimons também. Então, enfim, aí o cristianismo pegou tudo que não era cristão e transformou em demônio como se fosse algo ruim. Facilitou, né? Verdade, o entendimento, né? Botou num balaio assim, completamente distorcido. Então, é isso. E tudo que não é nosso é errado. A gente é contra, na verdade, a gente é inimigo, a gente tem que combater. Sim, eram outros deuses, eram apenas outras divindades com outros nomes de outros povos, né? E esse bestiário, ele tá muito bem ilustrado, ele tá muito... Pra quem escreve, pra quem gosta de escrever terror e quer ter vamos supor, um material de pesquisa bom aí, legal, ele é bem explicativo, né? Na parte dele, ele é espelhado, né? Ele tem os 72 Diamonds do... Aliás, deixa eu aproveitar, você aí que tá muito ansioso pelo Shin Megami Tensei 3 HD Remaster, que gosta de Shin Megami Tensei, jogou os jogos da série, Goetia não é estranho pra você, muito provavelmente muitos ou todos os demônios de Goetia já fizeram parte do seu time no jogo, porque, ou até mesmo Persona, né, acaba pegando isso, mas de uma maneira mais leve, mais solta. O Shin Megami é mais do mal, assim, nesse sentido. Então, é essencialmente isso. Eu já ia entrar nessa parte da cultura pop também, porque alguns... isso aí é aquela coisa de tá no mundo, então todo mundo usa um pouco e vai colocando nas suas obras aí. Se você pegar, por exemplo, alguns dos demônios da Goetia, na cultura pop, aí a gente tem o próprio Paimon, que é do Hereditário, o Valak, que é aquele demônio da freira, né? Um dos meus preferidos é o Decarabia. Ele aí, ó, eu gosto bastante. Marbas, Beelzebub, são 72, né? Que segundo a lenda lá, a história lá, o rei Salomão, que era o homem mais sábio que viveu na face da terra, que quando Deus perguntou o que ele queria, ele pediu sabedoria. Então ele pegou e juntou todos esses em uns vasos de barro, assim, e prendeu esses demônios dentro pra poder ter domínio sobre eles e aprender coisas com eles. É capa dura, Romulo? Não, ele é um brochura, ele é pequenininho, ele é bem pequenininho. Na hora, quando eu vi, eu pensei que ele era grande, capa dura, mas ele não era, ele é brochura, ele é pequenininho, mas ele contém a ilustração, né? A ilustração desse G. Pawlik, que são ilustrações belíssimas, e nessa edição, esse historiador e esse mago aí, Marcus Keller, ele escreve tudo sobre cada um deles, né? Então ele vai escrever o signo do zodíaco do demônio, a cor, a pedra, o incenso, que é dele, que é próprio dele, e a história do que ele é, o que ele é lá, né? Se ele é um general das hordas, se ele é um presidente, se ele é um príncipe, né? Ou se ele é um rei, tipo o rei Paimon.
enfim, e tem tudo descrito lá, tudo em português. E é muito interessante, cara. Eu como pesquisador, como ávido consumidor desse assunto aí, Aham. eu fiquei impressionado. Podia ser um pouquinho mais bonito, podia ser uma capa dura, assim, podia, mas Né? e não tá caro, assim, viu? Paguei acho que R$ 40 foi isso aí. Maravilha. 40. Você sabe que o Paimon agora, sempre que alguém fala toca pro pai, deixa com o pai, eu sempre penso, né? Toca pro Paimon, deixa pro Paimon. O Paimon A tá gente tem on. um problema. A gente tem um problema sério com É. com esse filme, né, Max? Você Eu, do seu lado e eu do meu. eu não quero falar sobre isso. Deixa pra uma próxima oportunidade, ou não. Ou não, ou não. Vai, Romulo, aproveita a empolgação aí, pega um comentário lá pra gente começar aqui a saraivada do Village. Ah, temos aqui, ó. Bom, temos diversos comentários aqui no YouTube, né? Aqui, ó. Um que eu tô vendo aqui que é o do Sick Shark Dope. Né? Ó. Tô sentindo essa aura mais de horror gótico também nesse novo Resident. Algo como com um pé na Anne Frank ou no Paul. Esse lance de vilarejo que mantém uma devoção em algo profano e pagão e o charme dos grandes castelos e calabouços. Acho bem interessante. Forte abraço. É isso aí Achamos. mesmo. É isso mesmo. Achamos. É tudo isso envolto na desgraceira biológica, aberração genética de Resident. Essencialmente é isso, que é mais legal, porque um monte de gente falando, o sobrenatural em Resident Evil, porque as criaturas folclóricas, né, de outras... Cara, é isso, você joga o jogo, tá lá. Porquê disso, porquê daquilo, enraizado na mitologia de Resident Evil, né? É isso que o jogo já fez inúmeras vezes, continua fazendo, funciona, né? Perfeito, e é muito legal você ver esse lance dos nossos ouvintes aí, a bagagem também, né? Sim. Ele já mete um Edgar Allan Poe ali no meio, é muito legal, cara, essa ligação aí, pô, a gente tem os melhores ouvintes aí, não que outros ouvintes não sejam bons, mas os melhores estão aqui conosco. Com certeza. Eu amo vocês, caras. Agora tem aqui do Mega Yeye. Maxon, estou deixando esse comentário porque adoro o vídeo. Vou deixar no mudo, pois não quero ouvir outras opiniões até fazer meu próprio review, mas está salvo aqui, pois com certeza quero ver seu veredito. Você é nota 10. Grande abraço, sucesso sempre. Olha que beleza. Então volta aqui e comenta, diz aí o que você achou, Mega Yeye. Peraí, mas será que esse Mega Yeye é Yeye do malandro? Mega Yeye, será que é tipo isso? Nossa, é tipo um Megazord com uma bombeta pra trás e fazendo Yeye. Imagina o Megazord de pirocóptero assim, mandando... Meu Deus. Deve ser, sei lá. Pô, Mega Yeye, faz seu review aí, manda pra gente ler também. É isso aí. Aqui, ó, a Jaque Matos. Não é a minha Jaque, a minha é Jaque Ferreira. Essa é a Matos. Uhum. Então, Maxon, o último game que me chocou foi o primeiro Outlast. Fale um pouco dele, se possível. Beijo. Olha isso. E aí, Max? Inclusive, tô expectativa alta pro novo Outlast, né? The Outlast Trials, que vai abraçar de vez o multiplayer assimétrico. Cara, quem jogou Outlast lá no lançamento, meados de 2013, sabe bem o choque que foi aquilo em muitos aspectos, né? Coisas ali sem precedentes em videogame, em termos de explícito, né? Coprofagia, o jeito que lida com mutilação, satanismo, e cenas muito explícitas, assim, especialmente nudez frontal masculina, coisa rara de se ver em videogame, né? Cheio de pudor. É coisa rara de se ver na vida, né? Agora a gente tem um pouco mais alguma coisa aqui ou ali, mas é raro, você não vê isso. A gente viu isso, por exemplo, voltando um pouquinho no Hereditário, assim, nas últimas cenas lá. Mas a gente não vê, a gente vê muita exploração da nudez feminina, mas a da nudez masculina é um tabu ainda. Né? Tanto que o primeiro nu frontal masculino com gráfico moderno foi lá na DLC do GTA 4, no Lost and Damned, né? E de uma forma completamente casual. O cara tá fazendo massagem, ele levanta e tá pelado, tipo... Né? O Amnesia Dark Descent tem ali nos seus calabouços uma porrada de cadáver nu e tá lá nu, né? E, tipo,
Mas o Outlast ele é um jogo que me impactou muito. Eu fiquei um tanto decepcionado com a continuação, com o segundo, porque a temática muito me interessa. Inclusive, tem como fazer o paralelo entre o Village e o Outlast 2 por conta do fanatismo religioso, do vilarejo isolado, mas o Outlast ele vai numa veia mais real, né? Por mais que o final do primeiro vá para caminhos sobrenaturais, do cientista maluco, experimentalismos, até de ficção científica e tal, mas num ponto de vista, como a gente está jogando com um jornalista assim, muito gente como a gente, que sequer consegue se defender, que também é uma outra problemática, né? Até que ponto um cara, numa situação de vida e morte, ele não se defenderia de forma nenhuma? É uma questão a ser levantada nesses jogos. A gente está acostumado com heróis como, vamos dizer assim, a Jill Valentine, como o Chris Redfield, como Claire. Os caras são treinados, né, meu? Quando chega numa situação dessa que o cara realmente é um jornalista, ele não está treinado para lidar com situações desse tipo. Ou, por exemplo, no Dead Space, o cara é um minerador, saca? O cara tá indo lá pra fazer uma mineração aí num asteroide. Mas ele tem o Stasis, ele tem poder de telecinese, ele tem o futuro em suas mãos. Sim, né? Nesse caso ele tem essa vantagem, mas no caso do Outlast, né, o nosso herói aí, ele caiu de gaiato lá, meu. Então, assim, é muito mais fácil a gente se identificar com um cara desse, que tá mais próximo da nossa realidade, né, pelo menos da minha e acredito que da sua, nós dois, inclusive, como comunicadores, né, e aí chega lá no meio do mato, lá com aquele bando de desgraceira acontecendo lá, vai fazer o quê, meu? É sentar em posição fetal e chorar, brother. É isso aí. E esperar, meu, que não dá não. Mas ó, Jaque, quando tiver o Outlast novo, a gente faz um especial da série, porque além dos jogos, também tem os quadrinhos que conectam as coisas, tem o DLC do primeiro Outlast, que pra mim é o auge da série, o Whistleblower, que a gente joga com o técnico de TI que mandou o e-mail pro Miles, o jornalista que foi lá fazer a investigação. Pra mim ali é o ponto alto da franquia Outlast. Então a gente vai falar sobre mais aprofundadamente no futuro, assim que o jogo novo chegar. Agora, emendando aqui na opinião no comentário do Obi-Wan Kenobi, olha que beleza, Obi-Wan está entre nós, hein? Ó, tá vendo? Grande podcast, spoilers. Aí ele deu os espaços, valeu por isso. Eu fico com Será que. Ó, então, mas a gente vai falar spoiler, meu. Mas no comentário pode? Então, é isso que eu tô pensando. Não, então faz o seguinte, então, pula, a gente faz esse comentário aqui, ó, pula um minutinho pra frente, se você não quer saber do spoiler. Exatamente. Boa, Romo. Eu fico com esperanças da Rose ser a protagonista do 9 e ser fortemente inspirada em Carrie, o filme, e a Heather, do Silent Hill 3, utilizando ainda mais desse terror psicológico como o do explorado na Casa Benevento. Sobre a presença da Umbrella nessa trilogia, terminar com Alex Wesker como última vilã seria incrível. Quem sabe ela está por trás do que ocorre no BSAA, ou por trás da Conexões, ou por trás da própria Umbrella Azul. Muitas teorias. Realmente, cara, muitas teorias, todas são válidas. É o que eu falei, meu. Pra ir da Rose lá pra frente aí, meu amigo. Mas a Rose, cara, é muito na frente. Resident nunca deixou um buraco tão grande assim, uma elipse tão grande de tempo. Não teria Revelations o suficiente pra tapar esse buraco, entendeu? A gente vai ter 15 anos de história, Max. Você tá reclamando do quê, meu irmão? A gente vai ter 15 anos de história de jogos maravilhosos aí pra gente usufruir, cara. Mas eu acho possível. Eles não colocariam a Rose ali à toa. E Resident vai muito de pesquisa de opinião, de o que dá certo e o que dá errado. E muitos comentários estão sendo feitos sobre a propriedade de Benevento, né? Ali a Lorde Benevento. Então, vai ser levado em consideração certamente, porque é um ponto fora da curva de Resident Evil, né? Não do terror. Né? Muitos jogos de terror fazem do Benevento a sua experiência começo, meio e fim, né? Mas eu acho que tudo é possível. Eu não sei se a Alex ela vai ter essa importância, cara. Eu gostaria muito, ela é uma personagem incrível em aberto. A Natalex, né, que é a Natália com a Alex dentro dela, a gente não sabe o desfecho, a gente não sabe o que aconteceu. Teria que estar... teria não, né? Vai estar ligada aos Burton, a família Burton. Então, realmente, cara, tem potencial, mas Resident Evil vai ficar cada vez mais diluído a história da franquia, a coluna vertebral da franquia. Os jogos eles vão ser mais os seus próprios jogos. Né? Isso está cada vez mais claro. Os meus personagens favoritos da série é o Barry Burton.
Eu adoro ele. Eu também gosto muito, cara. Inclusive, saber que ele nunca traiu a Jill é... Nunca. É. Ele era firmeza demais, aquele cara lá, mano. Segue aí com o Manuel Plankton, então, Romulo. Então, ó, sim. Ah, a gente falou que era da imagem do Chaves, que era ele se benzendo, né? No programa passado aqui, ó. Sim, é o Chaves com medo e se benzendo. Ele confirmou a nossa teoria que é a imagem do Chaves se benzendo ali, ó. O thumbnail dele aí. Pô, galera, esse eu só vi meu irmão jogando e não me animei muito. Mas o anterior achei foda. Quase infartei diversas vezes. O anterior é o Resident Evil 7, né? O Biohazard. Realmente eu acho que o 7 é mais assustador do que esse aí. É engraçado, né, cara? Esse terror distante que assustou tanta gente nos anos 1960, 70 e tal, hoje em dia não funciona mais, né? Tem uma visão da fantasia. A gente está tão acostumado com o fantástico em tantas obras, né? Porque se você para e pensa, o próprio Senhor dos Anéis, ele tem muito de terror ali, né? Os Uruk-hai, os Nazgûl, são absolutamente monstruosos, aterrorizantes, né? Aquele povo lá das montanhas lá, os piratas lá que o Aragorn liberta, né? Aqueles povo dos espíritos lá, que lá é assustador. Então, mas não é. Mas assim, a fantasia tá em primeiro plano. E aí virou algo rotineiro. Algo que tá todo mundo acostumado. Então quando existe isso em primeiro plano de um jogo de terror, quando é algo mais próximo, como é os Baker, como foi com a família Baker, acaba funcionando melhor, o que é muito interessante, mas ainda assim é vasto, e é legal Resident Evil abraçar isso de todas as formas. Agora eu vou aqui para o comentário do Pedro Corujeira, grande camarada Pedro, conheço ele já faz bastante tempo, a gente conversa faz tempo, grande apreciador de terror. Bom demais o podcast, Maxon, parabéns pela iniciativa, nunca joguei nenhum Resident Evil na vida, mas curto demais acompanhar outras pessoas jogando. Que coisa bizarra. Como amante do terror, curto as narrativas da série. Aí isso gerou uns outros comentários ali, ó. Veio o Kevin Leite falando, dá uma lida nas novelas da S.J. Perry, nos livros dela, né? As novelizações dos jogos. São muito boas e traduzem bem a atmosfera dos games. Aí o Pedro já comentou, eu só li a primeira, gostei bastante, gostei muito, mas não peguei as continuações ainda. Tá na lista de desejos. Valeu pela dica, meu velho. Realmente, a S.J. Perry, ela dá uma viajada, ela coloca coisas ali que ela tem uma liberdade pra colocar, mas é o Ampassan, tá ali, os eventos-chave, Code Verônica, o 3. Faz tempo que eu não leio, na verdade. Eu tenho aqui a coleção da S.J. Perry que eu li há anos. Eu não sei se ela continuou escrevendo, acho que não. Mas realmente, vale a pena mesmo, cara. Assim, agora, do ponto de vista de assistir outras pessoas jogando, eu não compactuo, eu não sou desse movimento, mas se é assim como que você escolheu consumir... Alguns jogos eu gosto de assistir. Por exemplo, o Grand Theft Auto, o GTA, eu não consigo jogar. Quando ele é muito abertão, sabe? Quando ele é muito sandbox, assim, eu não consigo. Eu tenho esse problema. Eu tô andando pra fazer uma missão, aí eu vejo uma pomba voando, eu vou atrás da pomba. Foco, Romulo, foco. Ainda mais você que é todo do platina, troféus e tal, foco. Cara, poxa. E falar nisso, eu tô jogando, tô tentando fazer a platina dessa desgraça desse jogo maravilhoso que é o Resident 8. Só que eu tô jogando na dificuldade que se chama Vilarejo das Sombras. Você tem que ter munição tem infinita, um chefe lá. Você tem que ter tipo Magnum, tudo no máximo, munição infinita. Tudo bem, mas você pode fazer isso. Dá pra fazer isso. Só que tem um chefe que você não depende da sua munição. Não sei se você tá ligado com o que eu tô falando. Ali no final, ali um robozão. Não vou falar muito, não. Ali, meu amigo, é o robozão, filhão. Ali é o tanquezinho lá. Mas você já tá lá? Aí você... Já. Rapaz, você é uma máquina mesmo. E você não pode se curar. O bicho não para de te bater. Você consegue, eu acredito em você. Você é profissional, cara, do Hidetaka Miyazaki. Mano, meu Deus do céu, eu tô 3 dias tentando matar aquele bicho lá. Aí eu jogo uma hora e meia, paro, porque eu fico muito nervoso. Mas eu vou conseguir. Mas, cara, assim, aproveitando, eu não gosto desse lance do Resident da lojinha lá de coisa, sabe? Antes era um negócio relacionado ao seu tempo, né? A você usar itens de cura, conseguir o ranking S e tal, pra conseguir uma Rocket Launcher infinita. Agora você ganha os pontinhos pra comprar coisa na loja, munição infinita e sei lá. Eu não sou muito
desse movimento, não, de passar a enxergar o jogo em código binário pra conseguir terminar ele na dificuldade mais alta. Faz tempo que eu não tenho essa vontade, Romulo. Tipo, eu lembro no Resident Evil 0, que foi a primeira vez que eu cheguei no último chefe na dificuldade mais alta e não tinha munição suficiente pra matar. O Resident 4 no modo profissional, que era gostoso de jogar. Agora os 5, 6, esses aí eu nem fiz muita questão de além de terminar e de pegar uns coletáveis de história, porque o 6 ainda tá os coletáveis ligados aos arquivos de história. Sim. Agora esses últimos, cara, pra ser muito honesto, por ter esse lance aí da lojinha, especialmente o 2 e o 3 remake, né? Pra mim não tem apelo. Eu entendo que é uma forma de estender a duração do jogo e que tem muita gente que gosta. Esses troféus aí que tem de pegar todos os arquivos do jogo, eu sempre deixo pro final, porque eu sempre perco um arquivo. Mas nesse caso do Village, eu explorei tanto que ele veio naturalmente. Você acredita? Eu não tive que ficar procurando mais. Eu explorei mesmo e aí pipocou lá o troféuzinho lá do rato de biblioteca lá. Que beleza, hein? De todas as coisas assim. Ah, e você falou do 0 aí, eu peguei pro Switch. Vou jogar no Switch de novo. Ai, meu Deus. Gosto muito, cara. O 0 é especial, gosto bastante. E agora é eu ou você que lê? Manda aí, do Matheus. Eu também sigo você religiosamente no Letterboxd, viu, Maxon? Aí, ó, mais um leitor seu do Letterboxd. Aí, ó, é só botar em log e colocar a data exata ao próximo que tu assistiu. Ele tá comentando porque teve o outro ouvinte nosso aí na semana passada que falou pra você colocar as datas lá que você assistiu Eu fiz, tô fazendo isso agora, aprendi. Tá. O Letterboxd, pra quem não conhece, é como se fosse uma rede social que você coloca lá, você pode colocar os filmes que você assistiu, fica como se fosse uma lista pra você lembrar os filmes que você assistiu durante o ano, durante esse período aí que você vai colocando lá, e você pode também colocar um resumo dele, você pode colocar uma sinopse, né? Exatamente. E você pode ler a sinopse das outras pessoas também que estão nessa rede social. É muito legal, viu, gente? É um diário. Eu gosto. Eu recomendo, exatamente. Olha lá, daí automaticamente vai pro feed de quem te segue. Sobre o link de review no canal, é só colocar lá no espaço que aparecer Add a Review. Então. Aí você pode colocar os links do Mas Que Horror lá, pô. Então, é que eu não tenho hábito de fazer, de usar o Letterboxd no computador. Eu uso só pelo celular e eu essencialmente entrava lá, assistia o filme e colocava as estrelinhas que eu senti ali na hora, pra mim, né, pra que eu mantivesse ali um catálogo mesmo, mas de saber disso me deixa motivado a ir um pouco mais fundo nisso, né, e beleza. Perfeito. Aí muita gente usa assim, ó, bota lá, crítica completa no meu canal, Mais Que Horror, e o link. Isso no PC, né? No celular, procura por essa opção de fazer a entrada no diário. Legal, Matheus. Valeu, Matheus. E valeu pelo comentário, por estar sempre aqui conversando com a gente sobre terror. Agora eu vou emendar aqui no comentário do Rafael M. Bolson, falando onde esse jogo entra no seu ranking da franquia. E aí, hein? Aí é difícil, hein? Eu adoro isso, cara, de ranking. Eu, como um apaixonado por alta fidelidade, eu levo muito a sério esse tipo de coisa. Você ama a alta fidelidade do Nick Hornby? Amo. Eu sinto falta constante de John Cusack, amo aquele filme. Eu tinha um blog chamado Altas Fidelidades. Você acredita nisso? Acredito. Cara, depois eu vou te mostrar. E tem uns contos de terror lá, hein? Olha só que maravilha. Olha só, meu. Tá vendo? Eu vou desenterrar isso aí, né? Vamos aqui, então, dito isso, que eu levo extremamente a sério isso, eu vou fazer os meus 5 jogos mais da franquia. E aí depois eu coloco o Village, porque tem muita coisa, tem muita bagaceira, 25 anos de série, tem muita tranqueira. O meu jogo favorito, o Resident Evil, que é insuperável, assim, vai ser beirando o impossível algum Resident Evil exceder o que foi o remake do primeiro pra mim. Então o remake e o primeiro são os meus jogos, assim, no ponto mais alto do pódio ali. O Resident 2, original de 98, vem em segundo lugar. O Code Verônica vem em terceiro lugar. O Resident 4 em quarto lugar e o 7 em quinto. Depois do 7 vem o remake do 2, o 3, Nemesis e o Village. Aí eu paro aí no Village. Então, assim, posso fazer os meus 5 também? Assim, vai até onde tá o Village. Eu não sei se o Village tá entre os seus 5, mas depois de um tempo, assim, que você assimila o jogo, né, aí eu acho que sempre cabe fazer um ranking de novo, né, revisitar mentalmente o seu ranking da franquia pra colocar... Então vamos lá, ó. Pra mim, primeiro é o Resident Evil Director's Cut.
que é a versão do diretor ali do primeiro, né, do PlayStation 1. Depois, o segundo lugar é o Code Verônica. Que beleza, hein? Terceiro lugar, Resident Evil 2. Pode ser tanto o normal quanto Não, o senhor. remake. Qual que é? É o remake? Então, meu Deus. Tá bom, então é o primeiro. Boa, tá bom. Tá. Em quarto lugar tá o Resident Evil 7, o Biohazard. Uhum. Em quinto lugar, o Resident Evil 3, Nemesis, o Menezes. E em sexto lugar, o Resident Evil Village. Aí, pô, tá bem cotado, tá tudo certo. Tá bom, né? Mais ou menos, né? Tá, ó, Rômulo, você ia puxar agora aqui a mensagem do Rafael Torres. O Rafael ele tem comentado bastante sobre Resident Evil Village e sobre Resident Evil de forma geral, né? Então eu vou aproveitar para misturar esse comentário dele no podcast junto com o comentário dele, que foi um pouco mais extenso, lá no vídeo do Mais Que Horror sobre Village, né? Que sou eu falando ali. Então, manda aí essa parte que depois eu complemento. Tá aqui, ó. Eu acho isso mesmo, no minuto 14:40, que é quando a gente tava falando sobre o jogo ser pensado episódico, de maneira episódica, como série, né? Uhum. Ele acha isso mesmo, deveria ser pensado como série. E percebo sim essa esponja de elementos da série, que a gente tava falando que a série ela é como se fosse uma esponja de terror, né? Isso. Ela vai buscando diversas vertentes ali e trazendo pro universo de Resident Evil, né? E vi de forma como falta de criatividade, sei lá. Eu não sei se é falta de criatividade, viu, Rafael? Tá tudo aí, na verdade. É difícil ter algo completamente novo, né? Mas tá tudo aí. É a maneira como você usa isso, como você busca isso e usa isso na sua obra, né? Que faz a sua obra ser boa, ou mediana, ou ruim, ao meu modo de ver. Eu acho que as duas coisas estão interligadas. O fato dele falar, ter essa crítica, e o fato dele ser um cara que gostaria de ver mais aprofundadamente a história da franquia. Mas, Rafael, eu gosto sempre de pontuar o quanto esses jogos são caros, o quanto esses jogos são produto e tem que funcionar para qualquer pessoa. Eles tiraram o número 8 do título justamente por causa disso, cara. Justamente para ter um apelo mais universal. E Resident Evil fez isso, continua fazendo em 25 anos. Popularizou o terror como um gênero de videogame. E continua fazendo isso até hoje. Eu conheço muita gente que não gosta de terror, não tem contato com o terror de forma profunda, de ler, de assistir filmes, e gosta de Resident Evil. Cara, só Resident Evil é assim. Então esse público tem que ser, sabe, levado em consideração. Não tem outra opção. Eles tiraram o 8 do título, mas colocaram de uma maneira genial pra mim, né? Que é o VILL. Eu tenho um pouco de medo que isso vá se tornar meio brega daqui pra frente, que sempre que vai ter que colocar um nome ali, né? Nintendo, a gente conhece. A Nintendo é campeã em ser brega, né? A Capcom, ela é tão brega que com os títulos EX, Zero, Plus, Alpha da vida, que tipo, virou característica, né? Assumiu isso e deu certo. Agora, eu não sei se vai funcionar com um 9 ali, com o algarismo romano, né? E a gente tava falando também no cast passado sobre o corona, sobre esse lance do vírus, do biológico, dessa guerra biológica. E aí ele completou aqui no comentário dele aqui, ó, o T-Virus já foi baseado no Ebola, não é? Ou é uma explicação fake de internet? Essa é a parte que eu gosto do Resident Evil, quando se aproxima de fatos históricos e científicos. Né? Cara, mas assim, B, cara. Assim, eu levo muito a sério Resident Evil, mas é bom a gente ver as inspirações mesmo, assim, sabe? Com relação aos filmes trashes, aos filmes B, a Noite dos Mortos-Vivos. Recentemente a gente descobriu que, e é claro que quando eu falo isso, de forma nenhuma eu tô falando de forma pejorativa desses filmes, hein? De jeito nenhum. A gente descobriu recentemente, numa entrevista do documentário ali do Shinji Mikami, que Massacre da Serra Elétrica foi inspiração pros Hunter. O Letterface foi inspiração pros Hunter na mansão Spencer. Nossa. Então, pra mostrar como isso é muito vasto e como essas coisas, a gente nunca vai saber de forma plena. Né? Então, eu acho que é uma situação tanto quanto confortável, essa crítica que você faz, quando você, na verdade, poderia se aprofundar mais em tentar... Qual é que é? Da onde vem? Por que é desse jeito? Sabe? Eu sou mais esse tipo de pessoa que tenta esmiuçar nesse aspecto. E eu sei que você, como um cara muito fã, há de concordar comigo. Porque eu vou puxar aqui seus outros comentários, onde você escreveu: cara, até onde eu vi,
e você provavelmente não jogou o jogo, você tem coletado informações por aí, e até onde você viu, como você mesmo disse, a história é arrastada e apelativa onde eu vejo. Discordo. Claramente pedaços da história do 0 até. A parte do carro acidentado é óbvio que tá se apoiando no acidente do R0. Sei lá, é forçado. Um excelente jogo e não é Resident Evil. Assim, Chris, o novo Wesker, SR, RS, RS. Cara, muito difícil comentar essas coisas, porque eu preferiria conversar com você caso você tivesse jogado o jogo. Ou então, assim, eu sei que o jogo é caro, não sei se você tem acesso, se você vai conseguir jogar, mas eu acho que aí você precisa de uma opinião mais embasada pra poder falar esse tipo de coisa, cara. Assim, nem que ele assista, se não quiser, se não se importar, assista um gameplay de história. Tem muita gente que faz isso, faz o jogo inteiro com a história, né? Então é pra poder entender, não é a mesma experiência que você jogar, mas já é um embasamento a mais pra você entender que, por exemplo, a parte do carro que você disse, ela é minúscula, sabe? E outra coisa, cara, eu acho que passando. Esse negócio de não é Resident Evil é um conformismo muito... Eu já cansei desse tipo de argumento, eu já simplesmente olho pro outro lado, cara, porque, tipo, eu não tenho o que responder, o que falar pra alguém que diz que Resident Evil 7 não é Resident Evil, que Resident Evil Village não é Resident Evil. Honestamente, sabe, já meio que deu, assim. Mas de qualquer forma, eu tenho críticas para a história desse jogo, em especial envolvendo o Chris. Não gosto dele nesse jogo. Resident Evil não sabe o que fazer com esses seus heróis, a gente comentou bastante no podcast passado. E aí, mais a fundo nisso, eu acho que é chover no molhado, é ficar repetindo as coisas. Mas aqui, Rômulo, agora vamos lá pro Village do Mask Horror, que tem bastante comentário lá. Bora. Então começa lá com o do Marcos Rogério, por favor. Mas eu tenho um tweet aqui pra ler, aqui, boa, rapidinho. Aqui mandaram aqui o Ah, meu Deus. Deadpool. É o Deadpool. É uma foto do Deadpool, só que é Deadpool. Aqui, ó. Oi! Oh, meu Deus. Você poderia fazer um cast lá no... Oi, Maxon. Poderia fazer um cast lá no Eu Vejo Gente Morta com o Rômulo Mata e falando exclusivamente de filmes, séries, jogos, fatos e opiniões pessoais sobre alienígenas, né? Ótimo dia. Sim, sai um pouquinho, mas eu tava a fim de ler esse comentário, porque também é uma vertente do terror que é pouco explorada aí, hein? E que eu gosto muito, hein? Cara, Arquivo X é a série da minha vida, então... eu sei. É isso. Quem tem seu e-mail pessoal sabe disso. Não tem como, né? Pois é. É isso aí. Vai acontecer, então, sem dúvida. Vai você, Maxon. Vai você lá. Lê o primeiro que eu tô indo atrás de você. Marcos aqui, Rogério, grande camarada, sempre escrevendo, sempre comentando aí nos programas. Bem, vamos pro podcast. Que certo que quero os spoilers. Estou longe da possibilidade de jogar mesmo. Hahaha. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Muito obrigado, Marcos, quando você ouviu o podcast lá. Então eu imagino que a gente não vá se livrar tão cedo dos comentários de Village, o que é maravilhoso. E, sem dúvida, falaremos sobre todos os comentários que vocês colocarem aqui nos nossos programas. Aí. Ó, o Alisson Duarte aqui, ó. Acho interessante você comentar com gameplay. Estou ansioso pela história. Ótima review. Ô, Max, será que não valeria a pena a gente fazer um gameplay comentado aí, meu? Ah, cara, eu sou meio que contra isso, cara. Eu não gosto, você sabe. Mas ficou difícil. bom os gameplays que você fez das demos, da né? demo. Das demos, mas fazer do jogo inteiro. E ali foi um momento tão especial, né? Por causa do tempo, dessa burocracia idiota aí de colocar tempo na demo. E aí foi uma forma que eu encontrei de mais pessoas assistindo, das pessoas que acompanham o canal, e aí os meus comentários depois de eu ter jogado. Isso é sempre bom pontuar, né? Eu não comentei enquanto eu jogava, eu joguei do jeito que eu gosto de jogar e que eu me sinto à vontade, que pra mim eu não abro mão disso por nada. Depois, assistindo esse vídeo capturado, eu comentei em cima e juntei as coisas. Foi isso que eu fiz. Eu posso fazer isso com outros jogos também. Mas fazer ali, o que bastante gente pede, eu fico lisonjeado que as pessoas me peçam isso, mas eu não ia me sentir à vontade, cara, de jogar o negócio com pessoas assistindo, e aí parar, e aí olhar, obrigado pelo comentário. Cara, isso pra mim não ia ser natural, ia atrapalhar meu jogo. Eu acho que as pessoas que assistiriam também sentiriam isso, então...
Sabe? Eu sei que você já fez bastante disso, né, Romulo? Eu também já fiz quando eu tava mais ali com afinco no Joga E TV, eu fiz uns gameplays e tal. Não, eu fiz no começo da pandemia porque eu não tinha o que fazer. Eu fiquei meio assim, o que eu faço? Aí fui na onda. Peguei, joguei lá. Peguei, fiz um do começo ao fim do remake do Resident 3. Fiz uns gameplay meu com minha filha jogando Trick Towers, sabe? Que legal. Uns Tetrisinhos, assim, foi muito legal. Isso aí, até hoje eu de vez em quando assisto pra dar risada. Porque a Rafaela é muito engraçada. Minha filha é muito engraçada. É isso aí, ó. Cadê? Deixa eu ler um aqui. Nossa, tem muito comentário, né, gente? Caramba. Vai no Júnior Canhoto aqui, que tá bem embaixo do Alisson. Tá. Parabéns, cara. Acho que seria legal um gameplay aqui no seu canal, ao vivo, trocando ideia com a galera aí, ó. Cara, assim... É o povo que está dizendo, é o povo, não sou eu. Esse negócio de trocar ideia eu gosto, assim, mas não enquanto eu jogo. Então a gente pode pensar em outras formas, né, em outras possibilidades. Se bem que existe o segundo momento também, né. Tá, eu tenho essa coisa sagrada de que quando chega um jogo de terror que eu espero muito, eu me tranco ali, escuro, headset e tal, concentração total. Mas aí tem o segundo momento do jogo, a revisitação do jogo, que não tá mais uma coisa novidade, todo mundo já fez isso. E é aquilo, né? Eu penso muito sempre nisso, né? O que a gente pode fazer que não tá todo mundo fazendo, ou todo mundo já não fez. Mas o que eu percebo, e de novo, fico muito lisonjeado, é que as pessoas elas realmente querem o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, né? E aí que é algo que só a gente pode oferecer mesmo. Ô Max, eu quero tanto que esse passe logo, pra gente poder, sei lá, pegar uns jogos clássicos aí você cola aqui em casa, a gente pede uma pizza e joga. Puta, igual a gente já fez já, né? Sim, vai acontecer. Pô, tem que fazer isso. Putz, não aguento mais esse corona aí. Tá chatão esse corona aí, meu. Mas vai acontecer, vai passar e sobreviveremos e dias melhores virão. Agora um comentário aqui do Jean Costa. Parabéns, Maxon, pelo seu trabalho. Comprei agora de manhã na Xbox Live, só no aguardo à noite. Vamos pontuar, todos esses comentários são lá no dia, né? Eu soltei esse vídeo na quinta, Sim. Foi nas vésperas do lançamento. Você tocou num ponto sobre os personagens clássicos. Espero que a Capcom dê um final digno para eles futuramente. Olhando para a linha do tempo, é estranho pensar que eles já estão se tornando coroas. Na verdade não é estranho, é natural, né, cara? A gente que tem essa dificuldade de lidar com algo, não tem nada mais natural com o fato de que a gente nasce já morrendo, né? O Chris tá cinquentão já, né? Isso. A gente chegou a essa conclusão ali que o Chris tá cinquentão, mas tá inteiraço também, né? Mas eventualmente vai acontecer. Né, se levar em consideração elipses de tempos, quando a gente vai ter o próximo jogo, e quais serão os heróis que voltarão, os personagens que voltarão, não tem como abrir mão mais disso. Tem que ter um momento. Está acontecendo de uma forma um tanto quanto tímida, mas tem que ter um momento de passar o bastão. Tem que ter a nova geração aí no universo de Resident Evil. Isso é imprescindível, não tem outro jeito. Não tem outro caminho. E o Jean Costa, ele joga do jeito certo, né? Esperando a noite chegar pra jogar. Olha só, velho. Sem dúvida. O Túlio Rios, velho que fala assim, Rios, sim. O Túlio Rios, muito boa a análise, Maxon. Se o Resident Evil Village me fizer ter uma experiência tão boa quanto eu tive no Resident Evil 7, já vai ter valido a pena. Fico um pouco receoso com a questão de mais e maior, que se parece, inevitavelmente, sempre atrair o pessoal da Capcom na franquia Resident Evil. Mas estou ansioso para jogar, com certeza sempre um evento novo no lançamento de Resident Evil. Gostaria que fosse assim com o nosso querido Silent Hill também. É uma pena que eu fico a franquia. Uma pena, meu amigo, eu choro. Quando eu vejo aquele loginho do PT ali, eu choro. Olha, todo dia eu vou dormir e eu acordo pensando em Silent Hill, logo triste. Cara, o megalomaníaco toma Resident Evil, é muito dinheiro, é uma mega produção, não é mais um negócio contido. Existem os momentos megalomaníacos em Resident Evil, assim como teve no 7, tem no Village também. Certamente são as partes que tem menos apelo pra mim, as partes mais esquecíveis, mas é aquilo que a gente confabulou no podcast passado. Se tá lá é porque tem público, né? É porque tem gente que gosta. E de novo, Resident Evil tem que ter apelo universal. E até quando isso funciona, difícil. Realmente difícil.
Não dá pra mensurar, não dá pra, né? É. Isso aí tem que ser. A gente vai descobrir depois de um certo tempo quanto que vendeu, o quanto que deixou de vender. E vendeu bem. De... A Capcom já anunciou que passou dos 3 milhões de cópias, já é sucesso. A Capcom tá num período muito bom de acerto atrás de acerto, de jogos que vendem bem, que tem a resposta que eles esperam. Então tá um período muito bom pra Capcom. O Monster Hunter Rise vendeu bem, agora o Village arregaçando aí também. Então, só alegria. Comentário do Arlon Reis. Parabéns pela análise, bem direta e objetiva, como sempre. Jogo já comprado e só aguardando hoje à noite para começar essa Odisseia do Terror. Que maravilha que todo mundo já teve a sua estadia no vilarejo do leste europeu do Village, né? Muito obrigado aí pelo comentário, Alan. E no horário correto, né? Eu vou dizer a verdade, né? Porque jogar com o solão na cara, assim, com a janela aberta, não dá. Agora, quando você vai jogar com um fone ali, aquele fone 7.1, que você escuta o barulhinho do seu passo, assim, ó, o farfalar das asas dos corvos. É isso. à noite. É assim que funciona. É outra coisa. Sim. É outra coisa. Aqui, ó, o Nuno Miguel TV. Não, Nuno Miguel HV. Parabéns por mais um excelente vídeo. Saúde, Maxon. Saúde, Rômulo. Lucas... Saúde, Nono. Aqui, ó, o Lucas Silva. Curti muito a análise. Não vejo a hora de jogar logo. Que delícia. São comentários rápidos, né? Adenilson Rodrigues, aguardo mais vídeos. Você solta um vídeo, aguarda mais. Que beleza, né? Que maravilhoso. Calma, cara. Calma, jovem. Sim, é religioso. João Rubens Monteiro, você recebeu acesso antecipado, Maxon? Realmente o jogo deu bom. No aguardo do podcast. O podcast já aconteceu, aqui já é o pós-mortem do Village, do podcast. E sim, João Rubens, a gente tem esse privilégio por trabalhar com isso, de ter esse acesso, né? Eu nunca falaria de algo sem ter o embasamento necessário, sem ter a argumentação necessária. Jamais faria algo assim. Agradecer mais uma vez aí a Capcom aí por ter enviado tanto pro Maxon quanto pra mim a cópia aí, pra gente poder produzir esse entretenimento de qualidade pra você. André Oliveira, excelente jogo, concordo. E vou emendar no do Matheus também, que tá sempre aqui, que comentou lá no podcast também. Ainda que eu entenda a escolha por elas em algumas situações, acredito que já disse que detesto câmera em primeira pessoa, e é um dos motivos pelos quais não consigo querer tanto jogar. Mas olha, se por um lado nós somos Ethan e por isso nós não temos rosto, como eu já disse em um texto meu, por outro é uma câmera que para mim só soma para esse confronto mais próximo com a criatura em se tratando da distância. Mas aí que temos a possibilidade de nos defender e meter bala. Então isso já não se justifica para mim. Apesar de ver uns puzzles bizarros como aquele que você praticamente empurra a luz com a cabeça, custava ter uma animação para isso, mostrar o personagem segurando com a mão? É um AAA. Infelizmente é um problema que vem muito antes do jogo em si para mim. O design do som do 2 mais uma vez não parece presente aqui, vendo pela demo, onde você atira em um ambiente fechado e claustrofóbico, mesmo assim o som da bala é xoxo. No 2 tu sente o peso do tiro. São pequenas coisas que somam pro mal no game design de um jogo que já não me interesso tanto. Do ponto de vista do Remake 2 é uma regressão nesses quesitos técnicos, enquanto traz mais detalhes quase artesanais a objetos de decoração no castelo, por exemplo. Uma pena que com essa perspectiva de primeira pessoa de novo me quebra demais. Aí você se contradiz um pouco, porque a primeira pessoa te aprofunda mais nas texturas e nos detalhes, ainda mais se você é tão minucioso quanto você parece ser. Dito tudo isso, ainda bem que você gostou, Maxon. Fico feliz por você exalar paixão nos vídeos de Resident Evil. Este é mais um em que claramente sinto teu apreço pela franquia. Matheus, o lance do som, pode ser que na demo, não sei, mas no jogo tá filé. Pode ficar tranquilo, se for pelo som, pode ficar tranquilo. O lance dos objetos aí, principalmente no castelo da Dimitrescu ali, sim, tem vasos que você quebra, tipo, passando a faca ou com um tiro, e tem uns vasos que parecem que são mais frágeis, que você dá um tiro de Magnum e só fica um buraquinho, entendeu? Né? Só uma marca de tiro. Mas isso aí não tem como, cara. Então, são muitos detalhes. Eu concordo com você que é um AAA aí, e o lance também do puzzle lá de você empurrar com a cabeça. Assim, esse lance da câmera flutuante pra mim é bem problemático. Eu comentei bastante isso no vídeo e no podcast também, que poderia somar.
Sempre, assim, a interação com o mundo de jogos e acontecer em tempo real. Né? O Ethan, e existem momentos que o Ethan ele faz uso das mãos para abrir portas e tal, para dar essa atenção poderia ser constante. Não ser uma coisa tão prática assim que percebe-se que gameplay está em primeiro lugar nesse aspecto. Né? Então, de novo, o 7, eu entendia isso melhor, era mais compreensível por conta da realidade virtual. Já nesse, realmente para mim eles poderiam repensar as interações com os objetos de cena, com o mundo do jogo. Isso seria mais engrandecedor pro terror, mais aterrorizante ainda. Será que mais pra frente vai ter tipo um DLC ou uma atualização, um update aí pra gente jogar no VR? Cara, eu espero, porque o 7 no VR é especial, né? Pra mim a experiência mais completa em realidade virtual que eu já joguei. Eu imagino que isso esteja atrelado ao fato da Sony anunciar o novo aparelho de VR do PlayStation. Com data, com preços. E aí está atrelado a isso uma atualização do Village pro VR. Evidentemente que deve ser um trabalho assim faraônico um negócio desse. Não deve ser assim, meramente ligar uma chavinha. Mas eu gostaria. Simples, eu gostaria muito, até porque só é possível jogar Resident 7 em VR no PlayStation VR. Talvez seja a única coisa exclusiva da Capcom desde sei lá quando, né? Então tem esse porém aí. Então assim, esse preciosismo, essas minúcias, Matheus, eu também sou assim, cara. A gente faz concessões por conta da coisa toda, né? De ver o que o jogo tem a oferecer e de novo as partes boas compensam esses detalhes. Mas realmente o terror ele preza muito por isso. Ambientação em primeiro lugar e cada pelinho ali, cada detalhezinho vai mais fundo nisso. E ainda não existe esse jogo de terror que faça isso de forma plena, ao extremo. A gente falou do Outlast nesse podcast, ele é um jogo que você tem um peso ali, né? Tanto por conta da câmera, a visão noturna da câmera e tal, mas ainda não existe isso, porque o game tem sempre que ponderar com o gameplay, com ser algo assim prazeroso de ser jogado, assim, sabe? Então é uma matemática um tanto quanto cruel do ponto de vista do game design, né? E por exemplo, tanto você quanto eu, Max, nós viemos do jornalismo de games e a gente tem essa expertise aí de pelo nosso ofício ter que fazer esse tipo de análise, né, que a gente chama de review, análise dos jogos. E quando a gente faz isso, eu digo por mim, acredito por você também, a gente busca analisar a obra por completo. A primeira é a obra e depois é o conceito sobre aquilo. Como é uma série, a gente leva em conta tudo que já se passou em todos os outros jogos da série para poder somar com esse conhecimento, para poder fazer uma análise cada vez mais aprofundada sobre o objeto de pesquisa, o objeto que a gente está focado, que é o jogo que foi lançado. Quando a gente vai fazer um review, eu estou dizendo o pessoal que faz reviews, principalmente reviews escritos, que hoje em dia é muito comum a gente ver essas análises feitas com gameplay mesmo, que eu também acho válido, mas quando você coloca no papel, ou no papel é uma coisa de velho, quando você digita, ou vamos dizer assim, né, o review, e você busca e você monta teu texto baseado no conhecimento prévio que você tem da série, mais o que você adquiriu, o conhecimento que você adquiriu jogando a nova obra, aí sim se torna uma análise, um review muito bem embasado e o mais próximo possível que a gente gostaria de passar pro leitor ou pro ouvinte sobre qual é a nossa opinião, obviamente jornalisticamente falando, sobre o jogo, né? Então assim, quando vocês forem ver, tentem buscar se vocês, os reviews que são escritos. Uma coisa que eu sempre faço, eu sempre leio os reviews depois que eu jogo, eu leio para ver o que eu deixei passar, ou o que eu posso ter concordado, né? Diversas outras análises de diversos outros jornalistas. Eu sempre gosto de ter essa visão para ver o que às vezes a gente deixa passar alguma coisa, ou às vezes a gente
tem uma visão igual, né? E fala, pô, meu, o cara viu esse mesmo detalhe que eu vi, ó que legal. Então, gente, acompanhe o trabalho das pessoas que escrevem e das pessoas que produzem vídeo. E é isso. Não sei, acho que eu falei besteira. Imagina, excelente. Então, já que você falou esse tanto, eu vou já emendar o próximo comentário do Carlos Carvalho. Estou jogando e, cara, fazia um bom tempo desde que não sentia medo de explorar áreas novas, que tinha que pensar se gastava munição ou sairia. As boss fights, o clima de ambiente, sinceramente, sinto que como um novo rumo. Resident Evil está se recriando muito bem, senti muita inspiração em folk horror e as homenagens em Resident Evil 4 bateu um saudosismo gigantesco no geral, gostei bastante da campanha. O modo Mercenários infelizmente ficou meio perdido no todo, mas em geral o clima e a ambientação e aquele terror mais atentado aos sons e algumas vezes indefeso me deixou bem contente com o game. A recepção tem sido, em linhas gerais, bem positiva, né, Romulo? Sim, é difícil ver. Geralmente quem não gostou muito usa o próprio argumento que você falou, Resident 7 não é Resident Evil, Resident 8 não é Resident Evil, simplesmente porque mudou de uma visão isométrica ali para uma visão em primeira pessoa, né? Exatamente. Cadê? Vamos ver aqui. A Débora, com H no final, Débora Novaes, ela quer, não tive como não linkar Outlast 2 com esse review. A coisa da mãe Miranda e o Papa Knot. A aldeia e os aldeões, um culto. Achei um plot bem parecido, dadas as devidas proporções, claro. Pode ser que eu esteja redondamente enganada, mas me lembrou muito. Não vou jogar, mas vou procurar um bom canal de gameplay para assistir, já que o Sr. Maxon não quer fazer kkkk, zoeira, eu te entendo. Pô, valeu pela mensagem, tá vendo? Débora. Tá todo mundo pedindo aí, Max. Ai, todo Deus. mundo pedindo aí, ó. Pô, tá vendo? Ó, Débora, Aqui, realmente, cara, esse lance de fanatismo religioso, a diferença é que, no caso do Outlast, é mais pé no chão. É isso, é uma coisa que você se sente ali passando por uma situação que você poderia estar passando por ela, enquanto Resident Evil é uma realidade completamente alternativa, né? E vai muito mais pro lance romântico da coisa, gótica da coisa. O Outlast não tem nada disso. Ele é 100% folk horror 2. 100%. O Resident, ele vai por caminhos de terror gótico, de castelo, do terror distante, né? E também ligado a criaturas folclóricas, mas sempre com embasamento científico de Resident Evil. Mas não tem como não associar. E o Papanote, cara, que figura grotesca dos videogames e pouco lembrado, né? Gosto do Outlast 2, foi um tanto decepcionante em alguns sentidos. Fazia tempo que eu não pensava tanto em Outlast, né? Mas uma curiosidade, eu entrevistei o diretor do Outlast 2 lá na E3. Um cara, gente boa. Ó. É. A gente se encontrou nessa E3, né? Com certeza. Foi um grande momento. Ai, pô, puta. Eu fiquei muito feliz de te ver lá. Muito. Fiquei muito feliz também. Cadê? Aqui, ó. Ah, não, eu que já li agora. A Mariama, querida. Ó, sou a mais que tem medo de jogos de terror. KKKKK. Pô, Mari. Valeu pelo comentário aí. Ela tem um canal. É a Mari, eu adoro ela. Conhece a Mariama? Quanto tempo que eu não vi. Conheço, pô. Da época da Play TV ali. Então, ela andava com a galera, todo mundo junto, uns cosplay. Ela trabalhou com figurino lá na Loading. Foi quando eu a conheci mais, assim. Né? Eu conheci ela também, pô. Ela é muito gente boa. Tá sempre com a galera, ela é assim. Valeu pelo comentário, Mari. Koala, o jogo tá lindo demais, realmente, cara. Ainda reforço, é o jogo mais bonito que eu já joguei. Canal Fleury, precisa investir num mic de qualidade urgente. Crítica construtiva. Cara, realmente, mas o que eu tenho é esse aqui. Ainda que eu acho que dá pra entender nitidamente, né? Mas tem uns puffs aí, tem uns estouradinhos. Tá, desculpa aí qualquer coisa. Mas por hora seguimos com o que temos. Mas valeu pela crítica. Tá. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não, mas na verdade, a gente é meio mambembe, né, Max? Meio? Eu adoro ser assumidamente abraçar isso de todas as formas. É o nosso charme, Com pô. certeza. É o nosso charme. E último comentário aqui do Goten. Eu curti o jogo. Eu também curti, não poderia concordar mais. E eu acho que assim a gente faz esse enxugadão, né, a princípio, um pós-mortem aí de Village. Né? E aí, no próximo momento, a gente retoma. Ou com comentários de vocês, que a gente sempre vai responder, ou então com os próximos capítulos de Resident, os próximos eventos nesse ano, que é o ano de Resident Evil, né? Os 25 anos da franquia. Que aniversariãozão, hein? Grandão, hein? Que delícia. Bonito, hein? E temos motivos para comemorar, né? Porque quando a gente pensa em Silent Hill, como foi lembrado aí,
É só tristeza, vala, fossa pura. Nossa, meu, é sério mesmo. Eu fico muito triste. O Silent Hill, meu, pra mim é uma obra tão perfeita, sabe? Bom, Eu sei, é difícil de lidar. Mas assim a gente se despede desse Eu Vejo Gente Morta. Espero que você tenha gostado do programa. E nos encontramos na próxima edição, na próxima sexta sagrada. É isso aí, valeu, tchau! até a próxima semana.